Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, mais uma vez, começando um novo dia, na expectativa de que seja um dia abençoado, dirigido por Deus. Nosso desejo é que Deus supra cada uma de suas necessidades, traga força à sua vida, consolo ao seu coração, paz aos seus relacionamentos. Quero me dirigir especialmente aos aniversariantes de hoje, desejando-lhes as bênçãos do Senhor. Que o Senhor possa derramar muito da sua graça sobre a sua vida, de modo muito especial no dia de hoje e nos dias que ainda virão. Quero convidar a todos para voltarmos mais uma vez a nossa atenção para a palavra de Deus e para o livro dos Salmos, que tem sido nosso companheiro em nossos encontros matinais. Estamos caminhando aqui, refletindo a partir das belíssimas mensagens apresentadas pelo salmista ao longo do livro dos Salmos. E hoje vamos continuar com essas reflexões. Chegamos aí ao Salmo 54 e você é nosso convidado para juntos lermos a palavra de Deus. No Salmo de número 54, no versículo 4, nós lemos o seguinte: Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Tenho mencionado algumas vezes que o que encanta no livro dos Salmos é que nós temos verdades teológicas, mas apresentadas a partir de uma experiência prática daquele que escreve o Salmo. O Salmo consegue reunir profundidade teológica, beleza poética, mas acima de tudo a riqueza do aspecto experiencial. São lições de vida apresentadas por alguém que conhece a Deus, por alguém que se relaciona com Ele. E ao longo desse relacionamento tem descoberto como as verdades a respeito de Deus se aplicam de modo muito vívido em nossa experiência. Aqui nesse Salmo, nessas duas frases que lemos no versículo 4, nós vamos encontrar duas convicções muito claras e muito patentes na mente e no coração do salmista. Uma delas é a ideia de dependência, o conceito de dependência. A ideia de que quem o sustenta é Deus. Esse é um conceito claramente apresentado nas Escrituras, por diversas vezes relembrado, e muito importante às nossas vidas por algumas razões. Uma delas é que o conceito de dependência de Deus nos ajuda a perceber que nós não conseguimos por nós mesmos, que nós não somos capazes de resolver tudo por nossa própria força, por nossa própria capacidade. É bem verdade que algumas vezes nos esquecemos disso e somos lembrados de maneira não muito agradável. Há momentos nos quais nós somos obrigados a admitir a nossa limitação. Isso acontece algumas vezes carregado de dor, de sofrimento, de algumas situações de perda, situações nas quais nossa incapacidade de resolver nos traz à tona a verdade de nossa dependência, a verdade de nossa limitação. O salmista tinha consciência disso. Quem o sustentava era Deus. Quem o mantinha era Deus. Quem o preservava era Deus. Uma outra vantagem dessa consciência e dessa percepção é que a noção de dependência não apenas nos coloca realisticamente dentro da situação, mas nos impulsiona a buscar a Deus, nos encaminha a Deus, nos leva ao seu encontro. Todas as vezes em que nós nos sentimos capazes de resolver as coisas por nós mesmos, nós tendemos a nos esquecer de Deus. Aquilo que Rubem Alves fala no interessante livro que é Religião, de exílio do sagrado. Nós como que exilamos e afastamos Deus de nós porque nos achamos suficientes. E quanto mais nós achamos que podemos resolver por nossa própria capacidade, menos recorremos a Deus. E esse é um prejuízo tremendo. Portanto, a noção de dependência de Deus é algo precioso, tanto porque nos coloca diante da realidade, quanto porque nos aproxima de Deus, nos impulsiona a buscá-lo. Mas é um outro conceito presente aqui nesse salmo, não apenas a ideia de dependência de Deus, claramente apresentada, principalmente na segunda frase que lemos, mas na frase anterior nós temos a visão, a percepção de que Deus é o seu ajudador. E aqui, por um lado, nós temos a necessidade de Deus, por outro, nós temos a segurança que pode ser encontrada em Deus. A segurança que vem da percepção de que Deus é o nosso ajudador, de que Deus age em nosso auxílio, de que Deus vem em nossa direção. E o salmista demonstra essas duas convicções. Por um lado,
a certeza de que ele precisava de Deus, a certeza de que ele não conseguiria se manter por sua própria capacidade, por seus próprios recursos, a consciência de que suas forças seriam insuficientes, em especial diante dos embates e dificuldades da vida. Por outro lado, a ideia clara de que Deus se colocava ao seu lado para ajudá-lo, para apoiá-lo, para acompanhá-lo. Deus é o meu ajudador. Uma frase que vem carregada de fé, carregada de confiança, mas não apenas isso. Uma frase que vem carregada de gratidão, porque certamente essa sentença não nasce do vazio, nasce justamente das experiências de vida acumuladas até então, nas quais esta ajuda divina se manifestara. Essa posição de Deus como ajudador já aparecera. Ao afirmar Deus é o meu ajudador, o salmista não apenas expressa confiança em relação ao presente e ao futuro, mas acima de tudo ele expressa a gratidão por aquilo que Deus fizera por ele no passado. Certamente, a declaração de que Deus é o seu ajudador está embasada, está fundamentada em sua memória, nas recordações acumuladas de momentos nos quais Deus o ajudara, Deus fora em seu auxílio, Deus suprira suas necessidades. Como é interessante caminhar com Deus e perceber que ao longo de nossa história Deus se manifesta assim, como nosso ajudador, como aquele que caminha conosco, como aquele que está ao nosso lado. Como é interessante perceber que esta ajuda divina se verifica justamente no fato de que todas as vezes em que nós recorremos a Ele, nós encontramos dele a resposta à atenção, ouvidos abertos, ouvidos atentos ao nosso clamor e à nossa súplica, porque Ele é o nosso ajudador. Meu desejo de coração é que você caminhe com esta mesma convicção demonstrada pelo salmista. De um lado, a certeza de que dependemos de Deus. De outro, a convicção de que Ele se manifesta em nosso favor, pronto a suprir as nossas necessidades. Vamos buscá-lo nesse instante em oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque, embora entendamos nossa limitação, nós sempre encontraremos em Ti o suprimento de nossas necessidades, a resposta ao nosso clamor, o complemento à nossa vida. Muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina isso de modo tão claro. Muito obrigado porque podemos experimentar em nossa caminhada a mesma convicção vivida pelo salmista, a certeza da dependência, mas a convicção e a esperança da Tua ajuda. Que encontremos esta ajuda em Ti. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.